Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos fazer um exemplo, ainda na equação do transporte, em que a gente vai colocar uma condição de contorno razoavelmente um pouquinho mais complicada. Vamos chamar essa condição de contorno de condição de Cauchy, mas que tenha bico, e eu vou querer passar uma naturalidade nesse problema. Então a ideia é o seguinte, o problema que foi preparado. Suponha que U igual a U de xt denota a concentração de algum poluente em um rio e que existe uma fonte do poluente em x igual a zero de intensidade f de t no instante t. E estamos em um monte de condições aqui que eu vou agora falar para não ficar um texto muito grande. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que nós temos um rio aqui, tá? E que tenha a correnteza, ela tem a velocidade constante igual a c pela direita. Tá, então aqui está movendo. Além disso, vamos supor que temos um poluente, um cano que vazou, e que esse poluente está sempre com intensidade que a gente conseguiu mapear, ou pelo menos modelar, que esteja denotado por uma função f de t, que é exatamente no x igual a zero. Ou seja, a gente vai supor que aqui é o x igual a zero, e aqui, essa região aqui, x maior que zero. E vamos supor também que quando você foi ver o problema, já tinha vazado alguma coisa, ou seja, vamos supor que a gente tem a condição inicial, que a gente vai chamar de g de x. A gente está vendo a poluição, estamos, vamos dizer, na condição mais amigável possível na correnteza de um rio, ou seja, velocidade constante igual a c, andando enfileiradinho para a direita. Tá? Ou seja, se o poluente ele começa, vamos dizer, aqui, ele vai andando com velocidade constante igual a c ali. Não vai ter colisão de nada, de moléculas, não tem nenhum problema. Estamos no melhor dos mundos possíveis. E o que quer dizer essas equações todas? Estamos na equação do transporte, em que nossa EDP é dada por UT mais CUX igual a zero, só que a gente tem essa condição aqui, que a gente vai chamar de condição inicial, e nós temos isso aqui, que é a condição de contorno. Tá? Que é o instante inicial t igual a zero. E o que está acontecendo é o seguinte, deixa eu fazer só um desenho aqui. Antes de tudo, essas duas condições aqui, ela é chamada, muitas vezes, em alguns livros, já escreve de uma vez, condição de Cauchy, ou seja, resolva a EDP tal com a seguinte condição de Cauchy, a gente coloca qualquer coisa aqui, tá bom? Então, vamos entender um pouco o que está acontecendo para a gente modelar o problema antes de fazer um exemplo. Então, a ideia vai ser o seguinte. Nós temos aqui o eixo x, a ordenada é o eixo t. Estamos supondo que a gente sabe, nós temos a IDP, vamos supor que a gente sabe o que acontece aqui. Muitas vezes a gente coloca uma bolinha aberta aqui, porque pode dar um problema ou não, dependendo da situação, que são as condições de bordo mesmo, um pontinho. Muitas vezes a gente trabalha com igualdade. E a gente sabe o que acontece aqui. Tá? E, novamente, o U que nos interessa é o U apenas aqui, nessa região aqui, com t maior que zero e x maior que zero. O t maior que zero porque eu quero saber o que acontece futuramente. E o x maior que zero, que é o seguinte, o poluente está aqui, a correnteza está andando para a direita, né? Então, mesmo que o rio ele continua, não vai ter poluente nenhum aqui, não me interessa o que está acontecendo aqui, só me interessa a parte da direita do problema. Então, o que a gente quer saber é apenas aqui. Essa região aqui com x menor que zero, por exemplo, não me interessa. Então, vamos aqui um exemplo para a gente entender o que está acontecendo. Esqueci de falar de uma coisa, antes que eu esqueça. Então, aqui a condição de Cauchy. Em alguns livros, devido à natureza do problema, muitas vezes eles gostam de escrever o domínio de definição, onde a gente quer trabalhar. Então, a gente pode trabalhar... Aqui a gente vai escrever x maior que zero e t maior que zero. Aqui a gente vai trabalhar só com x maior que zero, e aqui vale apenas para t maior que zero. Ou seja, a gente quer descobrir quem é u de xt para x maior que zero e t maior que zero. É onde está modelando o problema da correnteza do rio, que aqui é retinho, etc. Tudo uma maravilha. Tá? Então, é isso que a gente quer trabalhar. Em geral, como eu disse, não gostam, pessoal, de colocar maior ou igual, apesar de muitas vezes no problema fazer sentido, porque a gente quer solução contínua mesmo. Então, a gente só bota maior para evitar, vamos dizer, algum problema de compatibilidade na equação. Por exemplo,
Se a gente substituir o x por 0 aqui, ela tinha que ser igual a u de 0 aqui. Ou seja, a gente tem que pedir, por exemplo, g de 0 vai ser igual a f de 0? Tá, pode acontecer que não, se for a equação de temperatura, porque um bordo vai acontecer de outra coisa, um deixa isolado, outro não. Pode ter um monte de confusão por modelagem do problema. Então, matematicamente, então, para evitar qualquer, como que a gente fala? Qualquer problema pequeno, assim, qualquer problema de imprecisão na linguagem, quem é U naqueles pontos, fala, não se interessa o que acontece de U ali. A gente só quer ver se depois vai ser contínua, até onde vai ser contínua essa função. Então, vamos fazer aqui um exemplo só para ver o que está acontecendo. Então, vamos considerar essa equação do transporte, tá? Que é dada por isso, essa condição inicial e essa condição de contorno aqui. Tá? Então, e repara que a gente escolheu, se substituir o x por 0 é igual ao equivalente a substituir t por 0, que dá 1. Tá? Então, esse ponto aqui ele não tem nenhum problema, vamos dizer assim. E vamos considerar e a gente já viu em outras videoaulas, tudo que tem direito, que essa equação aqui, ela modela, ou seja, as curvas de níveis dessa equação são retas paralelas a essa. Então, deixa eu escrever aqui, deixa eu fazer de azul. São essas retas aqui. E aqui embaixo eu vou pintar de verde. E o que eu quero passar para vocês? Repara que como que eu disse, essa curva aqui é de nível. Então, quem manda nesse ponto, ou seja, se a gente quer saber quanto vale o x0 e y0 aqui, o x0 e y0 é exatamente igual a esse ponto aqui, o valor nesse ponto. E quem manda nesse ponto aqui é exatamente quando t é igual a 0. Quem manda nesse ponto é o PVI, tá? Quando t é igual a 0. Analogamente, se a gente pegar um ponto, vamos dizer, x0, y0 aqui, quem manda nesse ponto é esse aqui, ó. Tá? E esse ponto aqui, quem vai mandar é o PVC. É exatamente essa reta aqui, do exponencial de menos t. Tá? Porque é constante ao longo. Então, o que vai acontecer no fundo é o seguinte, nós vamos ter um U de xt, ele vai ser igual a alguma coisa se x é maior que 3t e outra coisa se x é menor que 3t. E a gente tem que decidir quem é maior e quem é menor. Então, repara que antes de tudo, cuidado com uma confusão que temos aqui. Quem gosta de já decorar quem é maior, quem é menor, tudo que tem direito, repara que a equação do jeito que a gente está escrevendo é o seguinte, x é igual a 3 vezes y. Tá? Ou seja, o t está na ordenada. A gente não isolou muito bem o que está escrevendo aqui. Tá? A gente tem o costume de escrever a equação y igual a x mais b. Nós temos uma rotação dos eixos aí, uma troca que pode fazer muita gente se confundir. Então tem que fazer uma análise, vamos dizer, razoavelmente cuidadosa. Então, primeiramente, quem é essa equação aqui? Espero que fique claro para vocês que x vai ser igual a 3t mais alguma constante igual a c aqui. Mas quem é essa constante? Vamos pegar esse ponto aqui, x0 e y0, e a gente quer achar u de x0 e y0. Tá? Do mesmo jeito das outras aulas. Então, isso aqui é igual a 3t, mas quem é o c, se passa por x0 e y0, é exatamente x menos 3t0. Tá, eu peço desculpas, mas eu estou escrevendo x0 e y0 direto aqui, mas é t0, né? t0 e aqui t0. Bom, e quem é esse ponto aqui? Eu espero que fique claro que é exatamente o ponto em que x é igual a 0 e quem é o t? O t é menos c sobre 3. Tá, então vamos botar aqui. Esse ponto aqui, um ponto dessa reta aqui, é 0, 1. X igual a 0, t igual a 1. Se é x igual a 0, t igual a 1, a gente tem que decidir se x é maior que 3t ou x é menor que 3t. Então, a gente escolhe um pontinho aqui. Então, só para deixar claro, eu vou falar disso aqui antes.
Então, vou pintar essa região aqui de azul. E essa região aqui de verde. Tá? E o branco, vamos dizer, a zona neutra. Então, se a gente está com x igual a 0 e t igual a 1, em particular, x é menor que 3t. Então, o que eu quero dizer com isso aqui tudo, essa análise que eu esqueci de falar, eu quero fazer essa análise aqui. Essa aqui é a região azul, e o de cima vai ser a região verde. E o que a gente vai fazer é o que a gente já fez em outra videoaula. A gente vai o seguinte, a gente vai calcular esse C aqui. Então, repara que, vamos fazer aqui essa equação, quanto é U de 0 menos C sobre 3? Eu espero que fique claro para vocês é que a gente substitui o T por menos C sobre 3. Isso aqui é igual a exponencial de C sobre 3. Mas quem é C? O C a gente já calculou aqui. É x0 menos 3t0. Então, vai dar exponencial de x0 menos 3t0 dividido por 3. E a gente, como isso aqui é curva de nível, essa região, isso aqui é exatamente U de x0, t0. Então, o que eu quis dizer com isso aqui tudo, a gente substitui aqui, ou seja, se x é menor que 3t, ou se x0 é menor que 3t0, U de xt é exatamente essa expressão aqui, ó, x menos 3t dividido por 3. Analogamente, se a gente pegar essa equação aqui, essa equação ela é x igual a 3t mais c também, em que o c agora vai ser menor que 0 ou c maior que 0, é outro tipo de c. Esse ponto aqui que a gente marcou é exatamente t igual a 0, e, portanto, x é igual a c, ou seja, o c é maior que 0. E, e esse ponto aqui, o u desse ponto, ele é exatamente igual a c mais 1. Só que, quem é o c? Novamente, pela mesma equação, é 3t mais x0 menos 3t0. É a mesma equação. Não tem nenhum grande problema, não. E, portanto, isso aqui, o c é x0 menos 3t0 mais 1. E por que eu estou dizendo isso? Troco o x0 e o 3t0. E novamente, claro, como que é curva de nível, isso aqui é x0, t0, tá? Ou seja, se o x0, t0 for esse azul aqui, vai dar esse valor. E se o x0, t0 for essa região verde aqui, vai dar esse valor que eu vou acabar de escrever aqui. Tá, então, basicamente é isso. É uma função. Eu vou dizer que, a princípio, contínua. Tá, porque o que acontece nesse ponto, vamos dizer, vai propagar ao longo dessa reta aqui toda. Então, quem quiser, quando x igual a 3t, ó, em ambos os lados dá 1. Tá? Então, a gente pode melhorar um pouquinho essa expressão para x maior ou igual a 3t, por causa da continuidade, da condição muito bem feitinha. Tá? Ou seja, então essa função é contínua. Não vou verificar se essa função é de classe C1 ou não, deixo isso para exercício para vocês verem que pode acontecer funções razoavelmente com bico, dependendo da modelagem que pode acontecer, mas já é alguma coisa que a gente tem que analisar. Não é nosso objetivo fazer esse tipo de análise numa playlist dessa. Tá? E basicamente essa é a resposta. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, um problema natural, em algum sentido. Vamos fazer a mesma coisa que a gente sempre faz, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de geometria para resolver isso, tá? É possível fazer ainda esse problema baixando a cabeça e fazendo as contas, mas eu acho que com desenho fica muito mais claro. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.